Vou contar pra vocês a história do dia que a minha filha ficou grávida do meu marido. Bom, eu fui casada com o pai da minha filha por pouco tempo. Aconteceu um acidente de carro e ele faleceu antes da minha filha completar 1 ano. Então, por algum tempo, só fomos nós duas, eu e ela. É claro que o acidente, né, e a falta que meu marido fazia era muito grande a mim. E eu fiquei ali muito tempo, assim, de luto, né, sem arrumar ninguém, fiquei sozinha. Até mais ou menos ali quando minha filha tava para completar 4 anos, eu conheci uma pessoa que começou a trabalhar na mesma empresa que eu. Até esse período, mais ou menos 4 anos, eu não tinha me envolvido com ninguém, não tinha beijado ninguém nesses 4 anos que se passou. De tanta falta que eu sentia do meu marido. Só que esse homem, ele foi me conquistando, ele foi entrando na minha vida. Foi me mostrando que eu podia sim recomeçar, que eu podia amar, que eu podia sim encontrar alguém na minha vida. Ele foi entrando na minha vida, no meu coração, enfim. Iniciamos um relacionamento, depois de algum tempo nos casamos. Ele passou a morar dentro da minha casa. Ele sempre tratou a minha filha muito bem, tanto que a minha filha começou a chamar ele de pai. A minha filha tinha um carinho muito grande por ele. Eu sempre tive muito medo de colocar um homem dentro de casa por causa de alguém fazer alguma coisa com a minha filha. Tanto que eu sempre fui muito atenta a esse tipo de coisa. Mas não, né? Minha filha, por ela ter um carinho muito grande por ele, me fazia acreditar que ele nunca machucaria ela. E, de fato, ele nunca teria nada com ela. Então eu confiava muito nele porque a minha filha demonstrava amar muito ele. Enfim, o tempo foi passando, a minha filha foi crescendo, foi virando adolescente, pegando o corpo e tal. Então ela chegou numa certa idade, né, onde ela começou a ficar rebelde dentro de casa e assim, me tratava mal, tratava ele mal, respondia ele muito mal, ligava, gritava. Naquele momento eu achei que poderia ser questão de fase, né, idade. Sei lá, não sei se ela estava se transformando, eu não sei porque ela tratava ele mal, mas ela também me tratava mal. Então isso me fazia acreditar que isso era uma questão de fase, né? Só que assim, de acordo com o tempo ia passando, ela ia ficando mais revoltada. Até que quando minha filha tava ali mais ou menos com uma certa idade, mesmo sendo de menor, ela passou muito mal dentro de casa e só tava nós dois. E eu acabei levando ela pro hospital. Ela ficou muito tonta, ela tava vomitando, então acabou desmaiando. Então nessa hora eu me desesperei, né? E corri com ela pro hospital. Quando eu cheguei lá, fizeram todos os exames e nos exames deu que ela estava grávida. Pra mim foi uma notícia bem impactante, né? Porque minha filha é adolescente, grávida, e eu nem sabia que a minha filha tinha namorado, né? Aí eu esperei ela se recuperar lá no hospital. Quando ela acordou, eu dei a notícia pra ela que ela estava grávida e já perguntei quem era o pai. Gente, a hora que eu falei que ela estava grávida, ela começou a chorar muito, mas sabe o que é muito? Começou a chorar desesperadamente. Aí eu perguntei pra ela quem era o pai. Aí ela ficou um bom tempo sem me dizer quem era. Ela dizia que não era ninguém, que não era importante. Naquele momento eu respeitei a decisão dela de não querer falar. Tipo, eu pensei que a cabeça dela estava atordoada, né? Uma menina tão nova. Sei lá, eu respeitei a decisão dela. Tipo, uma hora ela vai ter que me contar. O tempo foi passando, as horas foi passando e eu ficava o tempo todo apertando ela, perguntando quem era o pai, e ela nunca falava. Até que um dia ela passou muito mal. A gestação dela foi uma gestação muito complicada por ela ser de menor, né? Até mais ou menos quando ela completou ali 3 meses, eu fui com ela pro hospital, né? E avisei o meu marido, olha, tô indo com a minha filha pro hospital, ela tá passando muito mal. Aí ele pegou e foi também, né? Quando ele chegou lá no hospital, que ele entrou dentro da sala, ela se desesperou, né? Ela começou a gritar. Ela começou a falar que aquilo era culpa dele, que ela tava na situação daquele jeito por culpa dele. Tipo, na hora eu não tava entendendo, entendeu? Porque ela tava muito nervosa, muito nervosa. Ela tava gritando, era berrando. Ela culpava ele, mas só que eu não entendia. Até que ele falou que ele ia sair da sala pra ela se acalmar e ia esperar lá pro lado de fora. E eu disse, tá bom, sem entender nada, né? Falei pra ele, tudo bem. Até que quando ela se acalmou, ela veio falar pra mim que o filho que ela tava esperando era do meu marido. Aí eu disse, uai, como assim do meu marido? Aí ela me contou que quando ela começou a pegar a adolescência, né, por várias ocasiões, ele começou a assediar ela. Aí um dia, em uma noite, né, que eu peguei um plantão, ele chegou em casa bêbado e acabou cometendo o ato.
o que ele fez com ela. Assim, na hora, eu escutava minha filha falando, eu comecei a chorar desesperada, porque tava nos meus olhos, na minha frente. Não dava nem de acreditar no que ela estava falando. Ainda veio uma enfermeira de lá pra cá, né, e falou bem assim: mãe, será que dá de acreditar em tudo isso que a sua filha tá falando? Será que eles não estão tendo um caso? Ela já tinha idade para te relatar o que estava acontecendo. Eu não vou mentir, ela plantou a sementinha na minha cabeça. Eu fiquei pensando, será que tudo que ela tá falando é verdade? Hoje eu me arrependo amargamente de ter tido esse pensamento. Eu me arrependo muito. Quando eu saí da sala para poder procurar o meu marido, para poder perguntar para ele se tudo aquilo era verdade, cadê ele? Ele tinha sumido. Tinha desaparecido. Fui para casa, cadê ele? Procurei as coisas dele, tinha sumido. O que deixou muito claro que ele fez o que não deveria ter feito. Então é óbvio que eu fui para a polícia, fiz o boletim de ocorrência, mas ele já tinha sumido, já tinha desaparecido. A família dizia que ninguém sabia de nada, mas eu tenho para mim que a família dele, a mãe, irmãos, pais, sabe sim por onde ele anda. Eu acho e tenho a certeza absoluta, só eles que não quiseram falar. Mas como a gravidez da minha filha estava ali muito de início, né, ela podia interromper a gravidez, mas eu conversei muito com ela, mas muito mesmo, e ela falou que ela não iria tirar. Eu perguntei se ela tinha certeza, porque era uma decisão muito complicada, muito séria. E ela disse que ela não iria tirar. E eu aceitei, né? Tô apoiando ela, apoiei ela. E, de fato, gente, hoje meu netinho já está com 3 anos de idade. É o amor da minha vida, é o amor da vida da minha filha. Só que eu não sei para onde foi esse homem. Já perguntei para a família, ninguém nunca mais viu, dizendo eles, né? Mas Deus tá aí para tomar as decisões lá na frente.